Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este canal que tem como intuito expandir as nossas consciências para que através da expansão da nossa consciência, das nossas consciências, possamos nos tornar pessoas mais evoluídas, pessoas mais capazes de perceber a vida com uma exatidão indescritível, né? Uma maneira de enxergar a vida totalmente diferente, que vai nos colocar no fluxo da vida, né? Que vai nos colocar no flow da vida, que é estarmos na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Enfim, para nos tornar seres humanos melhores, né? Espíritos também mais evoluídos. Enfim, nos conectar com a força maior que tudo rege e nos coloca no caminho da vida. Sejam todos e todas bem-vindas mais uma vez. Obrigado por vocês estarem assistindo os vídeos. Os vídeos têm tido um número bem mais elevado de visualização, né, e visualizações. Apesar de ser um canal bem recente, graças a Deus está chegando novos adeptos. Sejam bem-vindos vocês que possam estar aqui pela primeira vez, vocês que recentemente se inscreveram no canal, vocês que já são inscritos no canal também, sejam todos bem-vindos, gente. Bora fazer desse nosso momento aqui um momento ímpar, né? Um momento único, um momento onde possamos dissertar um pouco sobre a vida belíssima, né? No seu estado natural, a vida perfeita, boa, perfeita e agradável que Deus, que está dentro de você, está dentro de mim, criou para nós podermos viver da melhor maneira possível. Então, hoje eu vou tentar, né, falar um pouquinho do Mestre Jesus, né, desse ser tão especial, quando estava antes de encarnar, quando encarnou, depois que desencarnou, esse ser especial que esteve em nosso meio na carne, que está em nosso meio só no espírito, enfim, desse ser divino, desse ser divinal que Deus enviou para cuidar de nós nesse plano aqui, eu assim acredito, que tem toda uma pleiade de espíritos de luz, né? Te auxiliando, me auxiliando, amando do Mestre Jesus. Eu entendo como Jesus o capitão, né? Aquele que manda, que ordena, que dá as ordens, que recebe as ordens de Deus e que repassa essas ordens para os seus comandados, que são seres de luz, né? Que estão aqui para nos auxiliar. E quando Jesus ordena, tem alguém necessitando do auxílio, seja da qualquer magnitude que for, né? Esses seres imediatamente saem para o teu auxílio, para o meu auxílio e vem nos abençoar. Então, gente, é bem complicado, difícil falar de Jesus, falar de um ser que para mim ele é inexplicável, né? Mas eu só gostaria de trazer à memória aqui, né, alguns dos seus feitos, né? Em especial né, que através desse feito que foi dos lava-pés, né? Se eu não me engano é João capítulo 13, versículo... Acho que o que mais me chama a atenção é o versículo do 7 ao 9. Acredito que seja assim, gente. Vocês devem conhecer de Bíblia mais do que eu. Se estiver errado, vocês relevam. Mas está escrito na Bíblia, porque eu já li. Então, né, quando ele se propôs, né, a lavar os pés dos discípulos, né, e quando o meu irmão Pedro, né, nosso irmão Pedro, né, ele disse: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés, né? Talvez com a consciência que eu tinha anteriormente eu faria o mesmo que Pedro fez, né? Mas com a consciência que hoje eu tenho, talvez eu teria aceito de bom grado o que Jesus
se propôs a fazer naquele momento com os discípulos, né? Pedro disse, não, o senhor não vai lavar os meus pés. Eu acho que na consciência de Pedro, alguém tão grande, né, não poderia fazer aquilo que na consciência de Pedro era alguém pequeno que tinha que fazer, né? Daí a visão equivocada, segundo a minha opinião, daí a visão equivocada, né? Porque Jesus com todo o seu poder, né? Todo o seu poder, com toda a sua evolução, né? Tão evoluído que ele era enquanto estava encarnado e ainda continua sendo um ser mais evoluído, né? Juntamente com Deus, e ele, com aquele gesto tão maravilhoso, né, de lavar os pés dos discípulos, ele disse para Pedro, Pedro, se você não me deixar lavar os teus pés, tu não terás partes comigo, né? Quando Pedro, opa, né? Então o senhor pode lavar meus pés, minhas mãos, o senhor lava o que o senhor quiser. Jesus disse a ele, não, Pedro, só os teus pés basta, porque as outras partes que você citou já estão todas purificadas. Só os teus pés basta que eu lave, né? Que exemplo, né, gente? Que exemplo de humildade, né? Que Jesus nos deixou, né? Que Jesus mostrou e foi escrito, que ficou aí para ser repassado para gerações e mais gerações, né? A respeito desse feito tão grandioso que Jesus fez quando ele lavou os pés dos seus discípulos, né? E por mais que Pedro não queria aceitar, ele com toda a sua paciência, né? Por mais que ele via o desequilíbrio tão grande de consciência dele com Pedro, ele com toda a sua paciência, ele disse para Pedro, não, Pedro, convém que eu lave os teus pés, né? Eu quero lavar os teus pés. A minha grandeza não me impede de fazer uma coisa tão pequena, né? Para aquele que estava fazendo, que é Jesus, que é tão grande, né? Tanto é que Pedro achou que quem tinha que fazer era alguém de menor magnitude para a consciência de Pedro, né? E Jesus, ao fazer isso, gente, com esse exemplo tão mágico que ele deixou, eu acho que nenhum de nós, comedores de feijão, né? Vou falar aqui de uma maneira bem simples, comedores de feijão, podemos tomar a primícia de dizer, eu não faço tal coisa porque eu estudei, eu não varro um chão porque eu sou um médico, eu não vou varrer um chão porque eu sou um advogado, eu não vou lavar um banheiro porque eu sou aí um juiz. Ah, gente, eu acho que há tantos e tantos pensamentos que nos torna pequeno, né? Porque somos grandes, mas na nossa grandeza é para quê? Porque Deus nos fez para sermos grandes, que somos, mas não com soberba, não com arrogância, né? Não com uma prepotência despreparada, né? Provida somente daquilo que você julga conhecer tão bem. Não, isso eu não faço porque eu estudei, eu não faço isso. Meu irmão, minha irmã, eu podemos nos tornar uma enciclopédia ambulante. Vai ter assunto, né? Vai ter situações de nossas vidas que nós somos analfabetos. Nós não conhecemos, ou se conhecemos, não sabemos muito bem do que se trata, né? Conhecemos de maneira só superficial, né? E Jesus, com toda a sua grandeza, ele se despiu dessa grandeza toda, se fez pequeno naquele momento, pequeno entre aspas, gente. Eu creio que todos aqui estão entendendo o que eu estou falando, né? Se fez pequeno entre aspas e disse, eu vou fazer isso pelos meus discípulos, né? Pelos meus irmãos, né? Porque se Deus é Pai e Deus enviou o seu único Filho, então eu e você, Jesus, somos irmãos, né? Apesar de toda a grandeza, todo o poder de Jesus, nós somos irmãos. Ou então tem alguma coisa errada aí, né? Eu acredito assim, eu vejo Jesus como meu irmão, vejo Deus como Pai, Jesus como meu irmão.
Então assim, né? Quem somos nós, né? Para de repente olhar para o nosso semelhante e enxergá-lo menos provido que nós de conhecimento, né? De repente, de repente o seu carro, o meu carro ser melhor, entre aspas, né? Só isso, tudo, a minha vida, a sua vida, tudo que reverbera na minha e na sua vida é só perante a nossa visão, né? De repente nós vemos um mundo tão complicado, mas aquele mundo complicado está dentro da sua mente, está dentro da minha mente. Conforme a maneira que nós enxergamos a vida, é o que a vida vai se apresentar para nós, né? Então, para Jesus não tinha essa distinção, né? Para Jesus não tinha isso. Ele fez aquilo para deixar como, não só por amor aos seus discípulos, mas para nos deixar como um exemplo também, que quão grande podemos ser, quão conhecedores da vida podemos ser. Temos que nos manter a nossa consciência tranquila, a nossa mente fixada olho a olho com o nosso irmão. Não podemos olhar para o nosso irmão com arrogância, com soberba, com uma, de repente, uma maneira, um olhar distorcido da realidade daquele nosso irmão, né? Porque conta uma lenda aí, uma historinha de um rapaz que ele estudou muito na vida, ele adquiriu muito conhecimento. Não que isso seja ruim, viu, gente? Conhecimento não ocupa espaço na nossa mente. Nossa mente é infinita, tem capacidade de armazenar informações. Então, aprendam, eu aprendo e a nossa consciência se expande. Então esse rapaz, mas depende do que vamos fazer, né, com o nosso conhecimento. Você vai conhecer, vai passar a ter conhecimento da vida, ler muitos livros, frequentar um curso universitário. Para quê? Qual é o seu intuito com isso? Não é diminuir ninguém, né? Porque se for, eu digo a você que você precisa recomeçar, refazer a sua caminhada de novo, porque somos todos iguais. Temos todos a mesma capacidade intelectual. É porque muitas das vezes não temos disposição para pensar um pouco mais, mas somos todos pessoas dotadas de inteligência. E através da nossa inteligência a gente pode adquirir o conhecimento da vida. Muitas das vezes não fazemos por desinteresse pela vida, por desinteresse pela aprendizagem, né? Então, assim, podemos aprender, podemos evoluir, né? Mas temos que nos manter no nível temperado, tranquilo. Eu acho que a palavra soberba, arrogância, né, são palavras que nós deveríamos banir da nossa vida. Essa parte que tem dentro de mim, tem dentro de você, nós temos que colocar ela no estado de dormência eterna, para que ela não nos cause danos algum. Então, esse rapaz, ele adquiriu muito conhecimento na vida, né? E isso é uma ilustração, viu, gente? Ele adquiriu muito conhecimento na vida e aí ele estava, né, assim, já com sua paciência um pouco esgotada, já estava entediado com tudo e resolveu se retirar para ter um contato com a natureza. E quando ele se retirou e chegou nesse local e ele viu um lago gigantesco, né? E aí ele resolveu pescar, né? Vou pescar, nunca tinha feito aquilo na vida dele, vou pescar. E ele foi pescar e, como ele não sabia guiar um barco, ele contratou alguém para fazer isso, né? Tinha um rapazinho que fazia isso. E esse rapaz foi com ele. E chegando lá no meio desse lago gigantesco, ele começou a pescar e aí não tinha com quem conversar, a única pessoa que tinha para conversar era aquele rapaz. Aí ele começou a fazer umas perguntas para esse rapaz, né? Ele disse para o rapaz: você fez isso da sua vida? Né? Qual o seu nível, né? Qual o seu nível intelectual, né? Ou seja, qual foi o curso qual foi a faculdade que você cursou? O rapaz disse: eu não sei ler. E ele falava outra coisa: rapaz, eu nunca fiz isso. E ele sempre respondia: então você perdeu a metade da sua vida por não conhecer isso, né? E
A história é longa, gente, mas eu tô falando de maneira bem resumida para não tomar muito tempo no vídeo. E aí o rapaz ficou se injuriando daquilo, né? O desprovido, segundo a consciência daquele moço que achava que tinha conhecimento de tudo. Foi se injuriando com aquilo. Pô, tanto desprezo, ele foi se injuriando com aquilo. E aí ele fez mais umas perguntas, o rapaz respondeu. Quando ele fez uma que o rapaz achou que era crucial, falou, já deu. Não quero ouvir mais esse homem falar. Esse rapaz, ele deu uma sacudida na canoa, e a canoa virou e ele caiu na água. E esse homem, esse moço também, totalmente, né, requintado de conhecimento, caiu na água também e começou a se debater na água e começou a se afundar e subir e começou a gritar socorro, socorro. E esse rapaz chegou, nadava como um golfinho, né? Quem é do interior, quem é do mar, do litoral, das cachoeiras, tem bastante conhecimento, tem bastante experiência com a água, né? E aí ele começou a fazer todo o seu malabarismo e esse rapaz gritava desesperadamente, socorro, socorro, né? E ele chegou de uma maneira bem sarcástica para esse moço e disse, você não sabe nada não? Aí o rapaz disse a ele, não, socorro, me tira daqui. Aí ele disse assim, então você acaba de perder a sua vida. De que adiantou você adquirir tanto conhecimento e não adquiriu conhecimento sobre a natação, sobre nadar? Então você acaba de perder a sua vida. E fez diversos malabarismos, esperou esse rapaz sofrer bastante, descer do seu estado de arrogância, esperou ele beber bastante água, quando estava com a barriga bem cheia, que estava prestes a morrer afogado, o rapaz foi lá, resgatou ele, desvirou a canoa, resgatou ele, salvou ele, e esse homem, a partir dali, ele aprendeu a maior lição da vida dele, que por mais conhecimentos que temos, por mais conhecimento que adquirimos da vida, não sabemos nada. Não sabemos nada. Não subestime ninguém. Não pense que ninguém é capaz de pensar o que você pensa. Porque quando você pensa assim, você se torna menor do que ele. Um sábio, quem é sábio, quem tem conhecimento natural dentro de si, ele não quer se exibir a ninguém. E ele não diminui ninguém para ser grande. O exemplo maior foi do Mestre Jesus, não precisou diminuir ninguém para mostrar a sua grandeza, para revelar a sua grandeza, para que onde ele passasse, deixasse o cheiro do amor, deixava o cheiro da paz, deixava o cheiro da compaixão, deixava o cheiro, as marcas da cura, da reestruturação de vidas, da reconexão de vidas com a luz. Aonde Jesus chega, tudo clareia, tudo se torna compreensível. O mais revoltado dos nossos irmãos se acalma. Viste o nosso irmão Paulo, né? Que tinha aprendido que o que ele fazia era o que era importante, né? É o que era bom, né? Para sua crença, né? Para aquilo que ele acreditava, perseguiu os cristãos, fez tantas barbáries, e quando esse amor chegou nele, que é o amor de Jesus, esse homem se tornou um homem de paz. Em todas as suas pregações, ele se referia à paz. Paz seja contigo, paz seja convosco. A paz que excede todo entendimento possa invadir os vossos corações. Esse homem se conectou verdadeiramente com a paz, através do Mestre Jesus, através desse ser divino. Gente, alguém que se conecte com Jesus, né? Ou que queira se conectar com Jesus, ou que eleva o seu pensamento a Jesus, né? Do seu jeito aí, você imagina Jesus do seu jeito, e você não sente uma emoção grande, e você não traz à memória todos os feitos
desse ser, eu acho que você precisa rever a sua fé, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos rever a nossa fé, porque através dessa conexão mágica, a luz clareia, a flor nasce, né? A vida passa a fazer sentido, passa a ter sentido, tanto para mim quanto para você, né? Para todos os nossos irmãos. Uma vida sem contato com a espiritualidade maior, principal, Deus. E aí toda a sua escala hierárquica, né? Eu assim entendo. Toda a sua escala hierárquica, primeiramente com Deus, depois com Jesus, depois com os outros, com os seres de luz, né? Com os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, todos essa egrégora de luz, né? Todo esse campo de energia positiva. Quando nós conseguimos nos conectar, nos empenhamos em conectar com essas forças todas, nós nos tornamos pessoas com certeza mais evoluídas, mais tranquilas, e nos despojamos da nossa arrogância, da nossa prepotência, de achar que temos mais conhecimento que o nosso irmão, ou de achar que não precisamos dar a devida atenção para o nosso irmão, que só na nossa mente é tão pequenininho. Porque se pararmos para pensar, se tivermos uma mente expandida, se tivermos uma consciência apta a perceber a vida do ângulo correto, vamos enxergar o nosso irmão do mesmo tamanho que nós. Porque somos assim, minhas irmãs e meus irmãos. Nós somos assim. Se passar disso é confusão, né? Existiu aí um Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, um poeta, escritor, enfim, ele se era de tudo um pouco, mas a sua principal função era escritor, né? Fernando Pessoa, ele tinha uma frase enigmática que muitas pessoas não acham muito bacana, porém eu acho perfeita, né? Quando ele disse que o homem é um cadáver adiado, né? Aí eu para completar, né? Eu, com toda a minha pequenez aqui, mas eu para completar, eu digo que todo homem é um cadáver adiado. Fernando Pessoa dizia que o homem é um cadáver adiado, mas eu digo que todo homem é um cadáver adiado. Tem dia e hora marcada para desencarnar. Seja da qualquer condição que você se encontre, você tem dia e hora marcada para desencarnar. Então para que se encher de arrogância? Porque muitas das vezes tudo que vamos precisar é daquele que você julgava ser tão pequenininho, para nos auxiliar no outro plano, ou para conduzir o seu caixão até a cova. Porque quando o sopro de vida sair desse corpo, se o fôlego de vida que tenho sair desse corpo, onde eu estou aqui, e não tiver ninguém para me tirar daqui, o que será do meu corpo? Vai se decompor aqui mesmo. Então como achar, né, nos encher de arrogância, de prepotência, a ponto de achar que não precisamos de ninguém, ou de achar que todo mundo tem que ser menor que nós, ou de acharmos que todo mundo tem que nos servir, você não servir ninguém, eu não servir ninguém. Eu acho que você e eu nos tornamos grandes que somos quando reconhecemos a humildade, quando trazemos a humildade para a nossa vida e fazemos dessa humildade a nossa maneira de caminhar, a nossa filosofia de vida, né? De caminhar. Como eu já disse e repito, você pode se tornar uma enciclopédia ambulante e você vai continuar sendo desconhecedor, não sei nem se existe essa palavra, desconhecedor de alguns assuntos, meu irmão e minha irmã. Você vai ser analfabeto, eu vou ser analfabeto. Tem assuntos que eu domino, mas tem assuntos que eu não sei. Quando alguém vem até mim perguntar sobre esse assunto, ou falar sobre esse assunto, eu falo, fale você, porque eu não tenho conhecimento desse assunto, mas quero te ouvir porque quero aprender. Entende? Então, quem sou eu, com um pouco de conhecimento que tenho, para chegar e dizer, eu não faço isso porque o meu conhecimento é maior que isso?
possível, né, gente? Porque o maior exemplo, o Mestre Jesus já nos deixou e jamais será esquecido. Toda vez que a arrogância querer ou quiser te invadir, se você quer se livrar dela, então você se lembra do feito do Mestre Jesus e você vai ver que você precisa descer imediatamente, se despir imediatamente dela. Porque não há ninguém que seja maior que Jesus. E não há ninguém que seja maior que Jesus. E não há ninguém que vai ser maior que Jesus. Jesus é tudo. Jesus é grande em sua essência. Não sei nem se essa é a palavra correta, mas a definição correta, mas eu estou usando porque eu não sei outra. Porque Ele é infinito em grandeza, em conhecimento, em amor, em tudo. Que palavras eu posso usar para... Que adjetivo eu posso usar para engrandecer Jesus? Não tem. Não tem quem possa fazer, não tem quem possa descrever esse ser divino. O que eu posso fazer é, com toda a humildade do mundo, dizer: Mestre, segura nas minhas mãos e me ensina a caminhar. Me ensina a viver de maneira pacífica com os meus irmãos. Me ensina a enxergar com os teus olhos que, quando aqui esteve, não julgou ninguém. Não apontou o dedo para ninguém. Me ensina. Me segura nas minhas mãos e me ensina a ter compaixão dos meus irmãos. Quando vou, sento na minha mesa, né, sento na minha cadeira, na minha mesa para me alimentar, com a mesa farta, eu me lembro dos meus irmãos que estão, meus irmãos, não os meus irmãos de sangue, mas os meus irmãos que estão espalhados por os 4 cantos da terra, se assim posso dizer, passando necessidade do alimento, tendo falta do alimento, os moradores de rua que estão embaixo das pontes, dos viadutos, jogados às praças, abaixo da linha da pobreza, sendo enxergado por aqueles que são tomados pela arrogância como escória para o mundo. Se você sentar um dia para conversar com um desses, você vai adquirir tanto conhecimento, se eu posso te garantir. Já tive a oportunidade de poder alimentar alguns deles, né? E aqui próximo de onde eu moro, tem um que sempre que eu tenho oportunidade eu faço algo por ele. Pensa num homem de uma inteligência ímpar. Um ser humano que está lá abaixo da linha da pobreza, somente no fim, na parte financeira, na parte física, né, no dinheiro, especificamente falando no dinheiro, porém é rico em espírito, riquíssimo em conhecimento. Esse homem já me trouxe conhecimentos extraordinários, porque sempre que temos a oportunidade que a vida nos coloca frente a frente, eu não deixo passar em branco. E sempre que eu posso, eu estou auxiliando ele. E ele me auxiliando com suas palavras. É uma troca catiônica, né? Uma troca perfeita. Porque a vida só tem sabor no encontro. E o dia que teve um dia eu disse para essa consciência que me acompanha, eu disse: como eu queria tanto abraçar Jesus, né? Essa consciência me disse: abrace um daqueles que todos desprezam, que você vai estar abraçando Jesus. Gente, eu fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado com essa resposta, mas eu disse: meu Deus, né? Tá na minha frente. E eu imaginando, fantasiando uma situação, né? Que eu pudesse estar abraçando Jesus. Se eu abraçar um desses, eu vou estar abraçando o Mestre. Porque ele disse: eis que tive fome e não me deste de comer, eis que tive sede e não me deste de beber, eis que estive nu e não me vestisses. Quem é esses? De quem ele estava falando? São desses que a sociedade trata como escória, mas que são todos filhos da luz e todos vão regressar para a luz. Gente, eu não vou continuar falando porque não há palavras que possam descrever esse ser tão divinal, tão especial. Eu só peço, me convido e te convido a refletir um pouco mais. E qualquer sinal
de arrogância, de áudio, de pensamento ou de visão, que você se sente maior que o teu irmão, ou mais conhecedor que o teu irmão, eu te peço, meu irmão e minha irmã, isso vai atrasar a tua vida. Eu te peço, volte, regresse, refaça a sua caminhada. Não permita que esses pensamentos sonda a mente de vocês, porque isso só traz atraso para nossas vidas. Tá ok? Vou encerrar por aqui porque eu nunca fiz um vídeo tão longo, misericórdia. Esse ficou longo, gente. Vocês vão desculpando aí, viu? Mas falar de Jesus é tão gostoso, né? Por mais que a gente não consiga descrevê-lo, falar dele é tão maravilhoso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E sejam todos bem-vindos e bem-vindos os novos, né? Inscritos mais uma vez, porque vocês já são os que já são da casa. Todos vocês são os meus amados, vamos todos vocês. Nós somos uma família só. Vamos evoluir juntos, vamos crescer. Conto com o auxílio de vocês para estar expandindo mais e mais esse canal, que não é meu, esse canal é nosso, é meu e seu, é nosso. Esse canal nasceu no coração da espiritualidade de luz e nós, através dessa nossa conversa aqui, nós vamos ajudar muitas pessoas que necessitam de um auxílio. Beijão no coração de vocês, mulheres lindas e maravilhosas. Vocês são o enfeite do mundo. Vocês estão aqui para enfeitar essa vida, tornar essa vida mais colorida e mais bela. Vocês são as propulsoras da vida. Vocês são aquelas que são capazes de trazer vida ao mundo. Então, muito respeito, receba todo o meu respeito, todo o meu carinho a vocês. Homens, nós homens, bora continuar com nossos punhos firmes na condução da nossa família. Vamos continuar sendo os líderes espirituais de nossas casas, para que possamos, com punhos firmes, levar a nossa família, dias após dias, para a luz. Beijo no coração, fiquem todos e todas com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus.